10 lendas urbanas que vão fazer você dormir de luzinha. Você já ficou com aquela sensação de estar sendo observado? Ou de escutar uns barulhos sinistros no meio da madrugada? Às vezes a vida real é muito mais assustadora do que qualquer filme de terror. Se você, assim como eu, adora um bom mistério e uma dose cavalar de suspense, prepare-se, porque hoje vamos mergulhar de cabeça no lado macabro do folclore moderno. No vídeo de hoje, 10 lendas urbanas que farão você dormir com o abajur aceso. Abrindo a nossa lista com um clássico da infância, temos ele, o terror de qualquer criança que não se comporta, o Homem do Saco. Essa lenda, que tem várias versões mundo afora, sempre foi cercada de mistério. Um homem horrível com roupas rasgadas e sujas, carregando um saco enorme e... Eca! Só de pensar já dá arrepios. Mas o pior é o que dizem que ele faz: sequestra crianças. Sério, essa história é de dar medo. Tem gente que fala que ele prefere as crianças malcriadas. Outros dizem que ele leva qualquer uma que encontrar pela frente. Será que ele realmente existiu? Ou é só uma história para botar terror nos pequenos e fazê-los comerem todo o brócolis? Bom, se você já foi criança, sabe que essa tática funciona. Essa aqui todo brasileiro conhece. Quem nunca ficou com medinho de ir no banheiro da escola depois de ouvir a história da loira do banheiro? A lenda, que rola solta nos corredores das escolas, principalmente à noite, fala sobre o fantasma de uma menina, ou seria uma mulher. Loira, é claro, que assombra os banheiros. A parte mais bizarra é que, segundo a lenda, você pode invocar a loira do banheiro. É só bater na porta 3 vezes, dar descarga ou falar o nome dela. Sério, quem foi o corajoso que inventou isso? Mas cuidado com o que você deseja, porque dizem que ela aparece do nada, com o rosto todo desfigurado. Quem nunca entrou em um elevador vazio e pensou: e se ele começar a descer sozinho? Se você nunca passou por isso, parabéns, você é um ser iluminado. O elevador assombrado é uma lenda urbana que brinca com esse nosso medo básico. As histórias variam. Tem gente que jura ter visto vultos no espelho, sentido frio na espinha do nada, ou até mesmo ter sido teletransportado para andares que não existem. E aí, será que é tudo coisa da nossa cabeça? Ou será que alguns elevadores são realmente portais para o além? Se preparem para a lenda da mula sem cabeça, uma das mais famosas e assustadoras do nosso folclore. Imaginem, uma noite escura, você está dirigindo por uma estrada deserta quando, de repente, ouve um relincho de arrepiar os cabelos e vê chamas no meio do nada. É ela, a mula sem cabeça. Uma criatura amaldiçoada, com fogo no lugar da cabeça, que corre sem parar, espalhando o terror por onde passa. Existem várias versões da lenda, mas a mais comum é a de que ela era uma mulher que fez algo terrível. Alguns falam em traição, e foi amaldiçoada a vagar eternamente como uma criatura grotesca. A mula sem cabeça é a prova de que as lendas podem misturar o medo do sobrenatural com lições de moral. E aí, você teria coragem de encarar essa lenda de frente? E se a gente falar de uma criatura que deixou o Brasil e o mundo em pânico? O chupa-cabras. Essa lenda bombou nos anos 90, quando começaram a surgir histórias de animais, principalmente cabras e ovelhas, encontrados mortos em circunstâncias bizarras. O mais assustador, os animais estavam completamente drenados de sangue. As descrições do chupa-cabras variam,
mas a maioria fala de uma criatura horripilante, com olhos vermelhos que parecem te atravessar a alma e garras afiadas como navalhas. Alguns acreditam que ele seja um ET, um experimento científico que deu errado, ou até mesmo um vampiro. Apesar de nunca ter sido provado que ele existe, a lenda do chupa-cabras ainda causa calafrios em muita gente, principalmente no interior. E você, acredita nessa história? Essa aqui vai te fazer pensar 2 vezes antes de chegar perto de um bueiro. A lenda do menino do bueiro nos faz questionar o que é real e o que é invenção. A história fala sobre o espírito de um garotinho que morreu tragicamente. Algumas versões dizem que ele caiu em um bueiro enquanto brincava. O mais assustador são as histórias de pessoas que juram ter visto o garoto, geralmente de madrugada, pedindo ajuda para sair do bueiro. A lenda do menino do bueiro é um alerta para os perigos dos esgotos e um lembrete de que a vida real pode ser mais cruel que qualquer filme de terror. Capítulo 7. A Noiva da Estrada. Quem nunca ouviu falar da lenda da Noiva da Estrada? Uma mulher vestida de branco aparece na beira da estrada pedindo carona. Almas caridosas dão carona, mas ela some do nada. Alguns dizem que ela é o espírito de uma noiva que morreu em um acidente. Cuidado com quem você oferece carona, principalmente à noite. Quem nunca teve medo da mão peluda que atire o primeiro travesseiro? Essa lenda urbana é um clássico das histórias para assustar crianças. Mas vamos combinar que, mesmo depois de velhos, ela ainda nos dá uns bons arrepios, né? Imaginem só. Vocês estão deitados na cama, quase dormindo, quando de repente sentem algo tocando seus pés. É a mão peluda, uma mão gigante e peluda que surge do além para agarrar quem estiver por perto. A lenda da mão peluda é um jeito divertido e assustador de ensinar as crianças a não colocarem os pés para fora da cama durante a noite. Mas também serve como um lembrete de que, às vezes, os monstros que mais tememos estão mais perto do que imaginamos. E se a gente voltar no tempo e explorar uma das lendas mais antigas e fascinantes da humanidade, a cidade perdida de Atlântida? Essa lenda, que foi contada pelo filósofo grego Platão há mais de 2000 anos, fala sobre uma civilização poderosa e avançada que existiu há muito tempo atrás, mas que sumiu do mapa. Segundo a lenda, Atlântida era um lugar cheio de riquezas, conhecimento e tecnologia. Mas a arrogância do seu povo teria deixado os deuses furiosos, que a teriam afundado no Oceano Atlântico. Seria Atlântida apenas um mito? Ou será que essa civilização realmente existiu e escondeu segredos que ainda não fomos capazes de desvendar? E para fechar a nossa lista com chave de ouro, uma lenda que mistura elementos indígenas e folclóricos, o Cabeça de Cuia. Essa lenda, bastante popular no norte e nordeste do Brasil, fala sobre um homem que, após cometer um ato terrível, geralmente um crime contra a própria mãe, é amaldiçoado a vagar eternamente com uma cabeça de cuia no lugar da sua. Dizem que o Cabeça de Cuia é um ser monstruoso, com uma fome que nunca acaba e que assusta as pessoas que cruzam o seu caminho, principalmente perto de rios e igarapés. A lenda do Cabeça de Cuia é um exemplo de como a cultura popular usa o medo e o sobrenatural para transmitir mensagens morais e ensinar sobre as consequências de atos cruéis e desrespeitosos. E aí, gostaram da viagem pelo mundo das lendas urbanas? Essas histórias que misturam realidade e fantasia nos mostram que o medo do desconhecido está em todo lugar e que, às vezes,
A nossa imaginação é mais assustadora do que qualquer criatura sobrenatural. Até a próxima aventura!